Vamos dizer que a população brasileira está ficando grisalha. Tem dados estatísticos que em 2010 tem uma estimativa que nós teríamos 11% da população já de idosos, com em torno de 9 milhões de pessoas. E as estimativas mostram que em 2050 teremos em torno de 30% da população, em torno de 60 milhões de idosos no Brasil, e não é diferente no mundo. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, prevê que até 2025 o Brasil seja o 6º país em número de pessoas idosas, o que torna ainda mais necessário investigar-se e produzir conhecimento acerca do fenômeno do envelhecimento. O envelhecimento ele é inevitável ao longo da vida, né? Ele acontece com o tempo e é caracterizado basicamente por uma diminuição orgânica e funcional, né, do indivíduo, e que não decorre de uma doença. Ele pode ser visto, inclusive, em 3 dimensões, né? Uma dimensão biológica, no que se trata de uma estrutura e de um funcionamento aí. A cronológica, que estipula uma idade em que os indivíduos vão ser integrados, né, nessa fase do desenvolvimento, ou seja, 60 a 65 anos, né, se inicia aí, digamos assim, pela questão cronológica, o fenômeno do envelhecimento, e a dimensão psicossocial, que envolve e está relacionada ao meio que o indivíduo está inserido, no qual ele é influenciado e assume papéis, ocupa um lugar e constrói laços. Ou seja, você envelhece sem doença, você mantém sua independência e sua autonomia, você tem um vínculo social e familiar, né, adequado, você faz atividade física, você sai, você pode ser produtivo também. O envelhecimento, muitas vezes, ele vem acompanhado pela presença de doenças crônicas. Essas doenças crônicas, elas podem ser tratadas e controladas. Então, por exemplo, um idoso que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problemas cardíacos, ele pode realizar um tratamento, um acompanhamento médico e essas doenças serem controladas a ponto de não interferir na realização das atividades de vida diária. Esse paciente idoso ele tem algumas especificidades que são diferentes do adulto jovem. Então, muitas vezes, as doenças que são tanto da idade adulta como da velhice se manifestam de formas diferentes, porque esse idoso ele tem várias peculiaridades e problemas que podem estar associados. O metabolismo dele é diferente, é mais lento, então ele tem maior risco de desenvolver efeitos colaterais, ele tem maior risco de desenvolver problemas por causa de outra doença que ele tem, eventualmente a gente não saber o que é que está acontecendo. Então, assim, o foco, a objetividade no idoso exige se ser minucioso na história clínica, você tem que avaliar toda a parte clínica do paciente, não só psiquiátrica, fazer o exame neurológico, colher uma história familiar muito bem colhida, entender tudo que esse paciente vem passando da idade adulta até agora, dispor de exames complementares. Uma pequena alteração, por exemplo, metabólica que não vai influenciar no jovem, pode influenciar no idoso. Uma pequena infecção urinária que no jovem não vai causar sintoma psiquiátrico, no idoso causa e pode eventualmente fazer um quadro psicótico, um quadro confusional. Então, assim, o olhar para o idoso é diferente. Dentre os problemas mais comuns de saúde na terceira idade estão os transtornos mentais. Uma estimativa que em todas as doenças mentais variam entre 12,5% e 33%, né, dos idosos apresentam algum tipo de transtornos mentais. A gente pode citar 4 campos ou 4 grupos de alterações do comportamento ou transtornos mentais no idoso. No caso da demência, nós temos uma incidência variável, né? Mas geralmente aos 60 anos temos uns 2% de incidência. A depressão, que responde por uns 7%, a partir dos 60 anos, a gente tem um novo pico. O primeiro pico de depressão maior é no final da adolescência e na terceira idade. Os transtornos de ansiedade, que é um grupo de umas 3 a 4 doenças, que respondem por cerca de 4% de prevalência nessa faixa etária, a partir dos 60, e os transtornos por abuso de substâncias psicoativas, que respondem por 2% de prevalência a partir dessa faixa etária de 60 anos.
A depressão é um dos transtornos mais prevalentes do idoso. Diferente do adulto jovem, que geralmente é clássico, né? Tristeza, perda de capacidade de sentir prazer, né? Desânimo e outros sintomas, né? O idoso muitas vezes não se manifesta dessa maneira. Mais comumente ele começa a ter um certo isolamento, ele começa a ficar poliqueixoso, se queixa muito de problemas físicos, ele pode começar a ter déficits cognitivos, memória, sintomas que se assemelham a um quadro demencial. E que é inclusive chamado, esses quadros depressivos são chamados de pseudodemência, porque eles se assemelham demais a um quadro de demência, mas quando tratados corretamente para a depressão, a demência ela remite e volta ao normal. Geralmente, os transtornos de ansiedade não são tão incapacitantes, embora possam causar grande sofrimento. E muitas vezes essas gerações mais antigas não procuravam um psiquiatra. Então, muitos desses idosos mantiveram um transtorno de ansiedade durante a vida, às vezes até grave. E quando chega à terceira idade, eles podem provocar ataques de pânico e rebaixamento do humor. Alguns dos transtornos mais comuns seriam o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é também chamada doença do segredo, que ele fica muito camuflado na rotina do indivíduo. A gente tem notado que idosos, no caso do transtorno obsessivo-compulsivo em particular, uma certa incidência de acumuladores compulsivos. Essa doença parece ser mais prevalente do que se imagina, agora que a gente está triando mais ela. Um outro transtorno, que seria o transtorno de estresse pós-traumático, pode acontecer principalmente por maus tratos ao idoso. No caso da demência de Alzheimer, que tende a ficar mais incidente depois de 75 anos principalmente, você vai identificar o aparecimento de delírios, muitas vezes delírios relacionados à percepção de que foi roubado, ou de que o cônjuge o está traindo, ou de que foi abandonado, não está sendo alimentado, ou de que aquela casa não é dele. Muitas vezes o indivíduo pode ter também alucinações visuais, ver pessoas conhecidas ou que já morreram, e um comportamento de caminhar, de perambular sem destino. Às vezes isso pode provocar uma fuga do lar, o idoso já desorientado, e o risco de quedas. É interessante, por exemplo, nas doenças degenerativas existem diversos tipos, né? Assim, a demência não é uma só. A demência não é só de Alzheimer. Tem a demência de Alzheimer, você tem a demência vascular, você tem a demência frontotemporal, você tem a demência dos corpos de Levy, você tem demências metabólicas, demência alcoólica, enfim. E que tem tratamentos diferentes e evoluções diferentes também. Isso já faz com que o paciente ele mude, né, um pouco a personalidade de quem ele é, porque a demência ela vai degenerando e a pessoa vai mudando um pouco o seu modo de experimentar as coisas, de lidar, etc. E é importante a gente saber, enquanto a gente é jovem, e se estamos cuidando de algum familiar mais idoso, o que são os fatores que podem contribuir para prevenir a demência na terceira idade. Um dos fatores é o fator cardiovascular, que previne principalmente a demência vascular. Seria você ter algo bem básico, exercícios físicos, diminuir as calorias, né, ter uma dieta, uma reeducação alimentar para diminuir os doces, as gorduras, e também evitar o fumo. Outra dica seria você usar o cérebro. E uma outra questão também que é importante citar é dormir bem, respeitar suas horas de sono. Na questão da depressão do idoso, é importante também a gente falar sobre o risco de suicídio, porque muitas vezes o que acontece é uma autonegligência, ou seja, um indivíduo, além de ficar retraído, ele também se descuida da higiene, da nutrição e da tomada dos outros medicamentos. Mas no idoso, as ideações suicidas também são bastante prevalentes e muitas vezes elas tendem a ser muito cruentas e você não identifica com facilidade que o idoso está com aquela ideação. Muitas vezes o idoso chega no consultório depois de algum evento mais extremo, um episódio de agitação psicomotora, um episódio confusional, em que o indivíduo ficou agressivo e bateu na família. Mas uma vez que ela buscou o cuidado, há uma tendência a gente ter uma boa resposta do idoso. Então a gente faz orientações medicamentosas, estimulação para reconstrução de rotinas, muitas vezes estimulação cognitiva específica de algum déficit. Quando o idoso ele começa a apresentar
alterações de comportamento, comportamentos que não eram habituais. É importante as famílias estarem atentas a essas alterações e procurar um profissional especializado para que esse idoso e essa família elas possam ser adequadamente orientadas a não viver esse momento de forma solitária e ter o acompanhamento que de fato é necessário. Torna-se extremamente importante a gente estar atento, as famílias estarem atentas de como os indivíduos idosos estão lidando com tantas transformações, né, com tantas mudanças, e muitas vezes eles não conseguem colocar em palavras o seu sofrimento, às vezes não aceitam a sua condição atual, têm até dificuldade de perceber-se enquanto uma pessoa que sofre. Alguns sintomas podem ser inicialmente passados despercebidos pela família e chegar já a um nível de sofrimento mais delicado. É importante que a família esteja atenta não só para as questões físicas e funcionais desse indivíduo, claro, são muito importantes e são elas também que vão provocar impactos no emocional deles, mas como tem estado aí a qualidade subjetiva e emocional dessas pessoas. A gente costuma tratar o dueto família-paciente muitas vezes como o paciente, ou seja, esse é o contexto que a gente precisa intervir, em maior medida ou em menor medida, conforme o adoecimento familiar. Então muitas vezes a gente vai precisar também encaminhar aquele familiar para um psicólogo ou até para um psiquiatra, tá? Porque ele pode já estar com um desgaste crônico e ter desenvolvido sintomas ansiosos ou até um episódio depressivo. É preciso acolher, escutar, né? Às vezes orientar mesmo. A gente tenta não impor, né, recomendações e padrões e formas de se fazer com o idoso, mas muitas vezes a família demanda uma certa orientação prática mesmo no lidar com ele. O idoso muitas vezes começa a apresentar sintomas, sinais, né, de isolamento, de comprometimento cognitivo, alguns momentos em que ele fica um pouco mais agressivo, mais irritado, mais isolado, sedentário, sem querer sair muito de casa. E a família, no intuito de cuidar, acaba adotando uma postura super protetora, evitando que esse idoso saia de casa, escolhendo por ele, fazendo por ele. Corre-se o risco de ocupar aí um lugar de cuidador mesmo, de fazer tudo por esse idoso e, consequentemente, colocar ele na posição de objeto. O nosso trabalho, né, e as famílias são orientadas sempre no intuito de que esse cuidado ele vise o aumento dessa autonomia e dessa independência. Mesmo que esse idoso ele tenha limitações, ele tenha perdas, nós temos que instrumentalizar essa família e esse idoso para conseguir viver com essas perdas, para criar estratégias dentro desse ambiente familiar, dentro desse ambiente domiciliar, para que ele tenha essa maior autonomia e independência. Quais são os sinais de que o idoso possa estar, vamos dizer assim, adoecido mentalmente? A instalação de um humor mais retraído, a perda do interesse pelas coisas que antes davam prazer a ele, geralmente distúrbios de sono, insônia, distúrbios alimentares, principalmente uma perda do apetite, um emagrecimento, um autocuidado, ou seja, o idoso ele tende a se descuidar da própria imagem e do lar, e basicamente também distúrbios de concentração, memória, você fica mais disperso, você fica com maior dificuldade de cuidar das finanças, dos números. O idoso não tem que ser reclamão, o idoso não tem que ficar se queixando da vida, né? As pessoas, a ideia que o idoso não tem a oferecer e que o idoso reclama mesmo e que é a chatice de estar velho, isso é errado, né? O idoso tem que levar uma vida alegre, tem que sair, tem que encontrar os amigos, tem que estar com a família, tem que ter uma vida produtiva.
né? E não ficar reclamando de tudo. Quando está reclamando demais, alguma coisa errada tem, e isso talvez devesse ser o primeiro ponto a chamar a atenção para buscar algum tipo de ajuda, né? Principalmente na saúde mental. Existe uma gama de doenças diferentes, né, e que demandam tratamentos diferentes. Então, você tem, né, os pilares básicos de tratamento, que é o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterapêutico e a atividade física. São, digamos assim, os tratamentos básicos. Mas muitos pacientes eles precisam de intervenções mais pontuais. Na nossa rotina, a grande maioria chega quando a situação de saúde já está bem agravada. Por exemplo, chega num estado de depressão, onde ele não consegue mais realizar nada, onde a mudança de humor é muito acentuado. Você pode ter um ambiente tão degradado que você precisa de uma intervenção como um internamento involuntário. Às vezes esse internamento involuntário pode servir para você dar uma arrumada na casa, rever os medicamentos do idoso e também reconstruir o vínculo com a família. Porque o idoso ele pode estar no estado de risco para a saúde dele, né? Fuga do lar, risco suicida muito grande, e aqueles familiares tão adoecidos não têm a capacidade de manter o tratamento ambulatorial. Então cabe o internamento. Então esse idoso ele é inserido em uma rotina de cuidados, em uma rotina de atividades, onde ele vai estar sendo estimulado por esses profissionais. Então entra o psicólogo, entra o terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, cada um lançando mão de suas especificidades. Então entra a arte, entra a música, entra a dança, todos esses recursos, respeitando as limitações desse idoso, mas trabalhando sempre no sentido de estar estimulando o idoso. Além dele estar em um contexto de convivência, de possibilidade de construção de vínculos, né, de fazer laço social com outros pacientes que também estão na internação, ele participa de atividades de musicoterapia, de arte-terapia, né, de grupos de fala, em que ali se há uma identificação com o grupo pela sua questão atual, né, e ao mesmo tempo um trabalho dentro desse grupo para que se desidentifique e consiga andar com mais autonomia. O paciente não tem indicação para internação integral, mas tem o hospital dia, que, por exemplo, o hospital dia é uma internação que você chega de manhã e sai à tarde, onde você vai passar por diversas atividades terapêuticas de estimulação e que vai fazer com que esse paciente tenha a sua prescrição diária, né, de atividades voltada para o problema específico dele para ter o objetivo. A vantagem, eventualmente, às vezes, você ir para o hospital dia é porque, como é um centro, você também desenvolve vínculos, né, sociais com pessoas que têm, né, problemas semelhantes, e você começa a desenvolver vínculos. E muitos pacientes gostam muito disso. Tem estudos que mostram que, assim, e já é bem aceito que as pessoas que estimulam mais a cognição ao longo da vida tendem a ter uma reserva cognitiva maior. Então, quando são assoladas pelo estresse da doença, por exemplo, se você começa a desenvolver marcadores, enfim, da doença de Alzheimer que você encontra, às vezes, para você desenvolver o sintoma na pessoa que não tem uma reserva cognitiva boa, desenvolve mais cedo. E na pessoa que tem uma boa reserva cognitiva, aquilo às vezes, mesmo tendo alterações fisiopatológicas, mas você não desenvolve a doença, porque você cria um fator protetor. Então é extremamente importante. Por isso que o treinamento cognitivo é interessante, né? Você trabalhar a cognição, está sempre fazendo atividade, está sempre fazendo exercício, está sempre pensando, fazer um curso, estudar, isso estimula você e malha o seu cérebro, é a malhação do cérebro. Então, malhar o cérebro também é extremamente importante. É comum pacientes com sofrimento psíquico ter um declínio cognitivo, apresentar um declínio cognitivo ou até mesmo esse sofrimento potencializar esse declínio. São pacientes que às vezes apresentam uma dificuldade na questão da memória, da atenção, da concentração, do raciocínio, da linguagem, da função executiva. Inserir esse paciente em um programa de treino, de estimulação e de reabilitação cognitiva
é muito importante. Há uma avaliação dele, né, com escalas, há uma entrevista com o paciente e também com a família para que se conte sobre esse sujeito, fale um pouco da sua história, quais são as suas potencialidades, o que aparece de alteração de comportamento, né, quais são as funções cognitivas que a família avalia que não estão indo muito bem, para que se construa aí um planejamento, né, individualizado de tratamento. Muitas vezes as famílias e os próprios idosos chegam com uma desesperança em relação a esse momento de vida que eles estão vivendo, como se não houvessem muitas possibilidades, né, como se fosse de fato o fim. E temos que enxergar que nesse processo existe vida e existe possibilidades. Tudo vai depender do investimento que vamos fazer enquanto profissionais, enquanto família, enquanto idosos, para que esse momento ele seja minimamente vivido com uma melhor qualidade de vida, com a maior autonomia, uma maior independência. Tudo depende da orientação que esse familiar vai receber, do estímulo que esse idoso vai receber, no intuito de compreender que é um momento que faz parte da vida, mas que não é um momento só carregado por essas perdas, por essa incapacidade, que é possível novos horizontes, outra configuração, uma participação social que é diferente, mas que ela pode ser ativa. Então, tudo isso são elementos que vão proporcionar a esse idoso uma melhor qualidade de vida.